Nós estamos felizes de estar aqui, de podermos estudar a palavra do Senhor, meditar naquilo que Ele tem para falar ao nosso coração nesses dias. Nós estamos estudando a Epístola de Tiago. E essa epístola tem abençoado tanto o nosso coração e tem abençoado tanto as nossas vidas. E eu espero que nessa manhã você continue sendo ministrado pelo Senhor e que essa palavra continue falando ao coração de todos nós. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez ou acompanhando a gente pelo YouTube pela primeira vez, essa epístola ela foi escrita pelo irmão de Jesus, o irmão mais velho dele, chamado Tiago. Aliás, são dois os livros do Novo Testamento escritos por irmãos de Jesus. Primeiro é Tiago, segundo é Judas. Jesus, como vocês sabem, tinha 4 irmãos, e 2 deles estão no Novo Testamento, Tiago e Judas. Judas, aquela epístola que vem antes de Apocalipse. Judas, Apocalipse. Que, se Deus quiser, um dia a gente ainda vai falar sobre eles aqui. É uma epístola de um capítulo só, e muito interessante e desafiador. Nós estamos estudando essa epístola e agora nós chegamos ao capítulo 4. E eu queria que você abrisse sua Bíblia e olhasse comigo o capítulo 3, só para a gente fazer uma pequena retrospectiva. No capítulo 3, ele tem 2 sessões importantes. A primeira sessão, ele está falando sobre o controle da língua, a importância do controle da língua. E ele usa exemplos dessa questão do controle da língua, da necessidade da gente controlar a língua, e ele usa as figuras que... Desculpa, gente, deixa eu falar só um pouquinho, que as nossas crianças podem ser liberadas para o B-Kids, e tem toda a liberdade de subir agora, nossa equipe está lá esperando, tá certo? Então, Tiago usa 3 figuras interessantes para mostrar o cuidado que a gente tem que ter com a língua. Primeiro, ele começa falando sobre direção. E a direção, ele usa 2 exemplos. Ele usa o exemplo do leme e ele usa o exemplo dos freios dos cavalos. Esse é o primeiro exemplo. Então, como que uma pequena ferramenta, como um freio de um cavalo, pode dar controle para aquele animal imenso, não é? E que se você não tiver um pulso firme, esse animal vai te levar para lá ou para cá. E assim é a língua, é o que diz Tiago. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque ela é forte, ela tem um poder incrível. Se você não perceber, você é dominado, aí você já fala o que não deveria ter falado, para a pessoa errada, na hora errada, tem consequências, tem desdobramentos. Todos nós aqui já passamos por isso, a gente sabe da importância do que Tiago está falando. O segundo exemplo que ele usa é a questão do veneno, né? Ou seja, da destruição, melhor dizendo, da destruição. E para a destruição ele usa 2 exemplos, que é o exemplo do fogo, não é? Que é um exemplo avassalador de destruição, o fogo. Não sei quem de vocês aqui já viu uma casa incendiar-se. É uma loucura, é uma coisa que não tem controle, não é? As equipes de bombeiro, eu falo isso porque eu fui bombeiro, a gente aprendeu o seguinte: se determinada hora que você chegar no incêndio, que vê que está fora de controle, o negócio é salvar o que está do lado. Esquece que está sendo queimado ali. É desse jeito. Então, Tiago usa esse exemplo para dizer, olha, toma cuidado, que uma vez que pegou fogo, aí, meu amigo, ninguém controla mais. E não é verdade isso? É verdade. A outra coisa que Tiago usa, também como poder de destruição que a língua faz, que para mim ainda é mais sutil, é mais letal, é o veneno. Tiago compara a língua a um veneno mortífero, a um veneno mortal. E esse, para mim, é mais complicado, porque o fogo, você vê, é uma coisa externa, você pode sair correndo. Agora, veneno é de uso interno. Veneno vai destruindo aos poucos. O veneno você bebe agora e você vai contaminando pessoas, e as pessoas vão se afastando de você e você não sabe por quê. Elas estão envenenadas, elas estão vacinadas contra você. Já aconteceu de você conversar com alguém ou conhecer uma pessoa pela primeira vez. Aí a pessoa fala, nossa, eu já ouvi falar de você. Pode ter certeza que já surgiu algum tipo de comentário. E, infelizmente, a maioria não são bons comentários. Então, Tiago está dizendo, tomem cuidado,
que senão vocês vão usar a boca de vocês como um veneno. O terceiro exemplo que ele dá, aí já é um exemplo mais, como que eu vou dizer? Ele mostra a bênção que pode ser o uso da língua, o controle da língua, que daí ele usa dois exemplos, que é mais para trazer prazer, alegria, conforto e paz. Ele usa a figura da árvore, que a árvore deve dar o seu fruto. É lógico, e lembra-se que eu falei aqui, vamos tropicalizar a árvore, né? Já que ele está usando árvores do contexto dele. É como se você olhasse para um pé de jabuticaba e encontrasse melancia. Isso não é possível. Vai contra a natureza, Maria Helena. Vai contra a natureza do pezinho de jabuticaba. Ninguém vai encontrar uma melancia num pé de jabuticaba. Tiago está dizendo isso. Imagine você. Você recebeu a língua, o dom da linguagem, a capacidade da comunicação, é para abençoar. Não é para abençoar. Então, como que a boca que louva o Senhor, adora o Senhor, pode falar mal de alguém no momento seguinte? Você está entendendo? Esse é realmente a palavra. Que aí Tiago está dizendo o seguinte: isso é uma incoerência. Isso leva as pessoas a ficarem em dúvida. Falando, mas de que fonte, então, ele é? Não é? Ou que árvore realmente é essa? Eu não entendi. Aparentemente, é uma árvore que dava esse fruto, o fruto A, e está dando o fruto B. Como que pode isso? E aí ele usa o segundo exemplo, que é a questão da fonte. Não é? Da fonte da água. Ontem eu estava citando um exemplo que nós temos lá em Florianópolis. Tem mais de uma lagoa lá, mas tem uma delas que ela é a maior lagoa que tem de água doce, chamada Lagoa do Peri. A Lagoa do Peri, a gente vai lá tomar água dela, é água potável, água, uma delícia. Mas ninguém pode chegar lá um dia e tomar uma água salgada, que senão as pessoas vão dizer, peraí, mas isso aqui não era doce? Não era uma fonte de água doce? Como que está dando água salgada aqui? E é isso que Tiago está dizendo. Uma língua fora de controle pode modificar o resultado, embora a natureza tenha sido uma, o resultado acaba sendo outro. Vocês entenderam? Tudo bem até aqui? E aí ele entra na segunda sessão do capítulo 3, que é exatamente aqui nos versículos 13 até o 18, que foi na semana passada, falando sobre sabedoria. Aí ele diz, gente, vamos usar a língua com sabedoria. A gente precisa de sabedoria para usar essa língua. A gente precisa ter sabedoria. E aí Tiago explica, são dois os tipos de sabedoria. Tem a sabedoria humana, que é a terrena, e tem a divina, que vem do céu. Tem uma que vem da terra e outra que vem do céu. E aí Tiago, obviamente, ele está usando isso, já apontando para eles e dizendo o seguinte, olha, presta bem atenção, que tipo de sabedoria tem norteado a vida de vocês? É isso que Tiago está dizendo. Qual é o tipo de sabedoria que tem pautado a vida de vocês? O que vocês seguem, afinal? E aí Tiago mostra primeiro a origem da sabedoria terrena, depois as consequências da sabedoria terrena. Não é? É óbvio que você planta uma coisa e você vai colher aquilo, o princípio da semeadura. É isso que Tiago ensina para nós nessa primeira sessão. E aí ele fala da outra sabedoria, que é a sabedoria que vem do alto. Enquanto ele diz que a sabedoria que vem da terra só produz discórdia, só produz facção, e isso é verdade. A sabedoria humana só produz facção. Lembra-se que a gente até citou alguns exemplos aqui que pessoas, sinceramente, tomaram decisões achando que as palavras eram sábias e não foram. Por exemplo, a palavra que Pedro deu para Jesus, não é? Dizendo, mas mestre, não é? Você não pode fazer isso. E chamou Jesus do lado e chamou a atenção, repreendeu Jesus, porque Jesus começou a falar de que o que iria acontecer com a vida dele. E Pedro, então, já que ele tinha acertado a primeira questão, ele tinha feito aquela afirmação maravilhosa, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse, olha, o que você falou agora, Simão, isso não vem de você. Essa sabedoria que você falou isso agora não é sabedoria terrena, isso é revelação, isso veio do alto. É por isso que você falou isso. E com isso, Pedro se achou, né, gente? A gente não se acha também às vezes? Pedro se achou, falou, nossa, como assim, né? Então aquilo foi muito para a cabeça de Pedro. Quando Jesus começou a falar para ele qual era o final da vida de Jesus, que agora já estava partindo para o final, e Jesus já estava preparando o coração deles, olha, eu vou morrer, vou ser entregue na mão de pecadores. Pedro, o que ele fez? Tomou a dianteira, chamou Jesus num canto, está lá no texto. Chamou Jesus num canto e chamou a atenção dele. E sabe qual foi a reação de Jesus, então, diante dessa sabedoria, que não é mais revelação, que não é mais divina, mas que é animal, que é demoníaca, como disse Tiago, não é? Que essa é a natureza da sabedoria humana. Ela é animal, ela é
ela é demoníaca, está escrito lá, e ela é terrena. Isso é fruto de pecado, isso é fruto de quebra de comunhão com Deus. Aí Jesus olha para Pedro e diz: arreda de mim, Satanás. Forte. Arreda de mim, Satanás. Não é que Pedro tivesse possesso, Pedro não estava possesso. Jesus estava deixando claro que aquela sabedoria que Pedro achava que era a mesma da afirmação anterior, já perdeu totalmente sentido. Os irmãos estão me entendendo? Vocês estão me acompanhando? Então, é importante isso. Você tem que entender o que nós estamos conversando aqui para você entender o que nós vamos falar hoje. Entendeu? Esse contexto imediato, esse é um dos grandes problemas que nós temos com a palavra de Deus. As pessoas querem tirar, elas querem pensar textos que lhe interessam, tirando do contexto imediato e do contexto mais abrangente, o anterior e o posterior. E o que nós estamos fazendo aqui é situar você para o tema de hoje, que senão você não vai entender. Porque quando esse texto foi escrito, ele não foi escrito com capítulos e versículos, ele foi escrito uma coisa só, é uma peça só. Na verdade, o que se diz, isso aqui foi um sermão. Tiago pregou isso aqui, pregou e escreveu isso aqui. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que entender o todo, senão você não entende as partes. Então, neste texto aqui que Tiago falou sobre a sabedoria, Tiago está dizendo para eles: olha, que tipo de sabedoria que está acontecendo aí no meio de vocês? É isso que ele está dizendo. Qual é a sabedoria que está predominando entre vocês? É a terrena ou é a divina? Pelo que eu estou vendo, é isso que Tiago está dizendo, pelo que eu estou percebendo, pelas consequências, pelos desdobramentos, pelas divisões, as facções que há no meio de vocês, eu tenho que concluir que não é a sabedoria divina que vocês estão observando, que vocês estão, melhor, praticando o modus operandi, não é? Na semana passada eu falei em modus operandis, e um irmãozinho aqui, eu quero agradecê-lo, mandou um WhatsApp para mim e falou: Antônio, está errada a expressão, é modus operandi. Está certo, ele está certo. Então, modus operandi, ou seja, o modo de operar, é a operacionalidade da coisa, está entendendo? É o resultado disso. E agora, por isso que Tiago abre esse capítulo 4 com essa pergunta. O texto de hoje vai ser capítulo 4, de 1 a 10. E eu queria que você ouvisse tudo isso para poder entender essa pergunta que Tiago vai fazer agora. A pergunta é: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? É uma pergunta. Ele está sabendo de alguma coisa. Ele recebeu algum relatório. Ele está sabendo o que está rolando no meio daquelas famílias. Ele está sabendo o que está rolando ali no meio daquele povo. E está contendas, tem guerras, tem disputas. E ele está perguntando: de onde vem? Qual é a origem? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? E aí ele responde de um modo que é o seguinte: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou desejos, conforme a sua tradução aí, paixões e desejos, ou cobiças? Não vem das paixões, das cobiças, dos desejos que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Louvado seja Deus. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês.
Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Palavra do Senhor para o nosso coração nessa manhã. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo, Jesus amado e querido, fale ao nosso coração nessa manhã. É a única coisa que eu te peço, que o coração do teu povo esteja aberto não para mim, não para a minha voz, não para o que eu vou falar, mas para o que o Senhor está falando, para o que o Senhor está alertando, para o que o Senhor está ensinando nessa manhã para nós. Fala conosco aqui, derrama a tua graça aqui, nesse ambiente gostoso, da tua presença está clara aqui entre nós. Que não seja em vão a vida de ninguém aqui, mas que todos saiam daqui com alimento, com uma palavra, refletindo sobre a sua própria vida. Livra-nos de ficarmos enganados, livra-nos do auto-engano e leva-nos realmente para a presença do Senhor, trabalhando em nosso coração, fazendo o que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Amém. É muito bom a gente poder estudar a palavra de Deus assim, de carreirinha. Porque quando você vai de carreirinha, não tem assuntos prediletos. Você está entendendo? A gente vai para o texto e vê o que é que Deus está querendo nos dizer. Eu já quero dizer de entrada que não é nada fácil pregar sobre isso aqui. Tá certo? Quem estuda a Bíblia sabe do que eu estou falando. Esse é um dos textos difíceis. Quando eu falo texto, estou falando da epístola toda. É uma das epístolas mais difíceis de pregar. Por isso que você vai até para o YouTube e você vê que não tem muita gente pregando expositivamente. Você vê uma pessoa pregando um texto aqui, outro lá. Estou falando expositivamente, de ponta a ponta, de A a Z. É mais difícil, é mais complicado, porque é desafiador. Porque tem que ter muita graça de Deus mesmo, para a gente falar um assunto tão prático, tão claro, entendeu? Numa carta prática, e porque é prático a gente fica chocado, porque nós temos uma geração de crentes, desculpa eu falar isso, mas uma geração de crentes muito mimada, muito frágil, muito imatura, e essa carta é uma carta que leva-nos à maturidade. Esse é o tema da nossa série, sobre maturidade. E crescer dói, amadurecer dói, isso mexe com a gente. Então eu queria que você prestasse atenção nisso e que você ficasse com os olhos pregados no texto para entender se é isso mesmo ou não que o Senhor tem falado para nós. Muito bem, então vamos lá. Tiago, obviamente, ele já identificou doenças no meio dessa comunidade. E uma das doenças, obviamente, que é o motivo maior que ele está escrevendo isso, é o mundanismo. O que é o mundanismo? Mundanismo é quando as pessoas, elas começam bem em Jesus, elas se entregam para Jesus, mas elas vão começando a caminhar e começam, entre aspas, se acostumar com Jesus. Elas se acostumam com Jesus. É mais ou menos igual aquele casamento que começou e nunca foi ativado. É um casamento morno, viraram amigos, entendeu? São só amigos. Falta aquela paixão, aquele fogo, aquele amor, aquele carinho. Vai desaparecendo aos poucos. Isso na vida cristã também é verdade. E aí entra o que nós conhecemos como nominalismo. O que é o nominalismo? Nominalismo é quando as pessoas confessam uma coisa e vivem outra. Quando elas confessam que elas pertencem a Jesus, mas quando você compara a praxis, a prática dessa pessoa, com o que ela está declarando, há um vácuo, há um abismo enorme, que é uma das maiores críticas feitas hoje à igreja. E é exatamente isso que Tiago está detectando aqui. E como consequência disso, vem adoecimento para a comunidade e pior, para as pessoas, para as famílias. É isso que eu quero que você entenda. Isso afeta diretamente as nossas famílias, a nossa casa. É por isso que é importante ter alguém maduro naquela casa. Tem que ter um lá. Você pode olhar para mim e dizer assim, Zé Antônio, lá em casa só eu sou. Glória a Deus, já começou. E começou por você, amém, meus irmãos? Começou por você.
E você vai fazer a diferença. Não tem que pegar no pé de ninguém, não tem que brigar com ninguém, não é nada disso. Eu já falei aqui para vocês, a melhor defesa do Evangelho é viver o Evangelho. Não tem que defender Bíblia, não tem que defender pastor, não tem que defender a igreja. Se tem uma época onde a gente está vendo cada vez mais um volume avassalador de críticas contra a igreja, é agora. E o meu papel e o teu papel é ficar em silêncio, 2 Crônicas 20. É ficar em silêncio diante de Deus. E esperar que Deus ponha a mão e Ele vai pôr. Porque Ele honra os humildes. Foi o que nós falamos aqui, o que nós ouvimos aqui, Tiago falando. Ele vai honrar. A melhor pregação do Evangelho é a vivida. É quando a gente vive o Evangelho. Aí não precisa falar nada. Que as pessoas vão ver, elas vão perceber. As pessoas são inteligentes. Não subestime a capacidade das pessoas. Elas estão prestando atenção no nosso modo de ser. Por isso que Tiago fala aqui das obras, que a fé sem obras não vale nada, e não vale mesmo. Tem gente pensando que vai ganhar salvação só porque um dia declarou, se baseando em Romanos, acreditando naquilo, dizendo, eu já entreguei minha vida para Jesus. Tá bom, meu filho, e aí? Deus sabe que você entregou, mas eu pergunto, as pessoas estão vendo sinais claros na sua vida, a prática evidente e clara na sua vida de que você pertence a Jesus mesmo? Ou ficou só no discurso? Porque se ficou só no discurso, olha o que Tiago vai falar. Se ficou só no discurso dizendo eu creio, até os demônios creem. E pior, tremem. Eles tremem. Tem crente que não treme. Os demônios tremem. Ateus não creem em Deus. Diagnósticos dizem que não creem em Deus, um Deus relacional. Os demônios sabem quem é Deus. Eles sabem quem é. Por isso eles não brincam com Deus. Porque eles sabem o destino deles. Veja o quanto isso é sério. Quando você se declara mulher de Deus, homem de Deus. Esse é o chamado. Então Tiago está chamando a atenção, dizendo, o que está acontecendo com vocês? Vocês se dizem cristãos, dizem que vocês seguem, mas então, por que está acontecendo? Vamos ver a origem agora. Ele mostra aqui a origem. Então, de onde é que vem? De onde é que vem essas guerras, essas contendas que há entre vocês? Versículo 1, gente, vamos lá. Não é que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Não vem das paixões. Essa palavra paixões, ou prazer, ou desejos, não é? Pode ser traduzida das várias formas, depende da versão que você usa. Está falando de uma coisa que tem dentro de cada um de nós. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós já confessamos Jesus como nosso Senhor. Muitas coisas já mudaram na nossa vida, preste atenção. Mas é fato que eu e você ainda lutamos com algumas coisas em algumas áreas, ou não? Ou a obra já está completa? O apóstolo Paulo disse, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe por que ele falou isso? No capítulo 8, no finalzinho do capítulo 7, porque no capítulo 6, no capítulo 7 de Romanos, ele está dizendo, meu Deus, eu não me entendo, o que eu quero fazer eu não consigo, e o que eu não quero eu acabo fazendo. Que luta é essa que há dentro de mim? Que guerra é essa que há dentro de mim? Que batalha é essa que há dentro de mim? Isso porque nós fomos tocados pelo Senhor, nós estamos indo para o caminho do céu, tudo isso é verdade, mas há muita coisa que o Senhor precisa fazer em nosso coração, é isso que Tiago está dizendo. Permanecem alguns pontos de resistência dentro de nós, e esses pontos de resistência, eles não querem que o Espírito Santo venha controlar e presidir o seu coração, então por isso tem guerra dentro de nós. Por isso essa batalha dentro de nós, dentro do coração de todos nós. E Tiago está apontando exatamente isso, ele está colocando o dedo na ferida. Por isso a gente tem dificuldade de ler Tiago, porque ele é muito prático, ele é muito sincero. Ele vai direto ao ponto. Ele não dora a pílula, ele não engana você, ele dá nome aos bois. E isso é importante a gente observar, veja isso, o que ele está dizendo, vem das paixões, vem dos desejos, vem dos prazeres. Ora, gente, prazer é uma coisa boa, pecado é uma coisa boa, ou não? Pecado é bom, o pecado ele é doce,
ele tem um aroma, ele atrai. O pecado tem um poder de atrair incrível, por isso que eu peco, por isso que você peca, por isso que a gente peca, porque é bom. Tem alguém aqui que odeia jiló? Odeia jiló. Quem que odeia jiló? Bom, eu não preciso oferecer para vocês jiló. Não é problema, vocês nunca serão tentados a comer jiló. Já peguei o jiló logo de cara, viu, Pablo? Porque, vocês sabem. Tem pessoas que não querem saber disso. Então, nunca vai ser problema para você. Para você nunca vai ser problema. Satanás nos conhece, ele sabe o que oferecer, ele sabe qual é o nosso apetite. Ele sabe disso. Então, veja o que Tiago está dizendo. Sabe qual que é o problema de vocês? Sabe por que tem guerra de vocês? Por causa desse apetite pelo prazer que vocês têm. É isso que Tiago está dizendo. E o prazer aqui, essa palavra prazer aqui, essa palavra paixão, essa palavra ela é sempre usada na Bíblia. Ela poderia ser usada para o bem ou para o mal, mas normalmente ela é mostrada que quem tem esse tipo de sentimento normalmente não pensa no mandamento do Senhor, não pensa no outro, só pensa em si mesmo. E porque só pensa em si mesmo é uma visão egoísta. É o meu prazer que interessa, não o dos outros. E por isso Deus reprova. Por isso é um problema. A gente precisa entender essas palavras e não saindo lendo um texto correndo. Veja isso, que guerreiam dentro de vocês. Há uma guerra dentro de nós. Eu estava essa semana dando uma olhada em alguns sites, principalmente internacionais, que fazem medidas dos conflitos no mundo hoje. Nós temos mais de 20 guerras acontecendo hoje, entre guerras, conflitos e guerra civil, mais de 20. Eu sei que os nossos olhos estão sempre na Palestina, estão sempre em Palestina e Israel, estão sempre lá na Ucrânia e na Rússia, porque isso movimenta bilhões de dólares, que isso movimenta a política no mundo inteiro. Mas há muito mais conflitos nesse mundo hoje, mais de 20 conflitos sérios entre nações, entendeu? Guerras civis, morrendo gente todo dia, do que a gente imagina. Mas o mesmo acontece nas nossas famílias, nas nossas casas. E o que Tiago está dizendo é, e eu sei qual é o problema. É isso que Tiago está falando. E o problema está dentro de vocês. É isso que Tiago fala. Eu sei que isso nos choca. Porque nós temos dificuldades de olhar para nós mesmos. De olhar, de dar nomes àquilo que é um problema para nós. Continuando. Vocês cobiçam, e agora vem o resultado disso, porque isso é a origem que ele está falando. O problema nasce por causa da cobiça, que está dentro de vocês, dentro de nós, do desejo que nós temos, esse desejo. E quando a gente tem um desejo, a gente vai arrumar uma maneira de se satisfazer com o desejo. É uma busca insaciável, porque o cobiçoso, porque aquele homem apaixonado, porque aquela mulher que vive em busca de paixões e de prazer, homem ou mulher, ele é insaciável, porque não encontrou ainda, o coração não está saciado. Então ele busca e busca e busca e fica buscando, cada um numa área. Se o seu problema é sexualidade, é lá que vai estar isso. Se o seu problema é com grana, é lá que vai estar isso. Se o seu problema for orgulho, arrogância, é lá que vai estar isso. Se o seu problema for de controle, que você precisa controlar, ter a última palavra, ter razão em tudo, é ali que Satanás vai pegar. Incrível isso. E que bom que Tiago está nos ajudando a nos enxergar, a olhar para dentro de nós. Mas aí ele mostra o efeito, o resultado disso. Versículo 2, por favor, observem comigo. Vocês cobiçam coisas, você não pode ver nada que é dos outros. Se está na mão do outro, você diz consigo mesmo, deveria estar em minhas mãos, aquela mulher deveria estar nas minhas mãos, aquele homem deveria ser meu, aquele dinheiro deveria estar na minha conta, aquele emprego deveria ser meu, aquele carro deveria ser meu, aquela casa deveria ser minha. É disso que Tiago está falando, ele está entrando nas nossas entranhas. E ele está dizendo, vocês cobiçam coisas e não as têm. E não as têm porque não são suas. Satanás conseguiu enganar a mim e a você dizendo, vem, que você vai ter, um dia você vai ter, só que não é meu, é dos outros. Só que não da forma lícita. Só que não da forma natural. Só que não como bênção de Deus. E sim da usurpação,
e sim do engano, da tramóia. E é isso que o Senhor está nos revelando aqui. Valores, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam. E aqui uma referência do capítulo anterior, quando ele fala assim, bom, se vocês estão achando que se você cumprir apenas alguns itens da lei e não cumprir o outro, está tudo certo, não, está errado. Ele usou isso, lembram-se, quando ele disse, vocês estão burlando o mandamento do Senhor que diz não matarás, quando você faz acepção de pessoas, é verdade. Preconceito é pecado ou não? Racismo é pecado ou não? Imparcialidade é pecado ou não? Receber a pessoa pelo rosto? E Tiago identifica isso no meio da igreja. Olhando pelo rosto, eu escolho, eu decido se eu vou amar ou não pelo rosto, pela face, que é exatamente o que quer dizer a palavra acepção de pessoas. Literalmente, ipsis literis, o significado é esse, é receber o outro pela aparência, não pelo que ele é, mas pelo que ele aparenta. Então, se você tem piercing, eu não gosto de piercing, eu não te recebo, é por aí vai. A cor da sua pele, o jeito do seu cabelo, a roupa que você usa. Então, Tiago menciona essa coisa do matar. Ele fala, é como se nós estivéssemos matando o outro da nossa vida. E é verdade, é falta de amor. É isso que ele está dizendo. E ele já havia identificado isso no meio da comunidade. Por isso ele diz, vocês estão se matando, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Eu estou no versículo 2 ainda. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Guerras, batalhas. Quantas famílias estão sendo destruídas por guerras silenciosas e outras nem tanto? Problemas de disputa, por exemplo, de herança. Desculpa, eu ri, parece que eu estou sendo irônico, mas é a coisa mais triste que tem existido. Famílias inteiras se despedaçando. Enquanto a matriarca estava ali, o patriarca ainda havia paz. Foi só ele não estar mais aqui nessa dimensão que veio a destruição naquela família. Destruição, do dia para a noite. Que é isso? Cobiça. É a cobiça, é a nossa cobiça. E aí Tiago diz uma coisa interessante, ele diz, sabe, vocês não têm, e sabe por que vocês não têm? Porque vocês não pedem. Aí Tiago nos chama a atenção, e dizendo o seguinte, se vocês continuarem nesse caminho de egoísmo, nesse caminho de cobiça, nesse caminho de querer satisfazer só os próprios prazeres, sabe o que vai acontecer? Vocês vão quebrar a comunhão de vocês com Deus. E quebra mesmo, porque isso entristece o Espírito Santo de Deus. Isso acaba com a vida da oração, porque Deus não vai entrar nessa. Ele não vai colocar a assinatura dele nos nossos desejos, do tipo, muito bem, vai em frente. Não. E isso a gente não gosta disso, a gente não gosta de receber não. Você quer conhecer uma pessoa, diga não para ela. Você quer me conhecer? Diga não para mim. Aí você vai saber quem eu sou. Não satisfaça o meu desejo, o meu pedido. Aí você vai saber quem eu sou. Só que você também é assim. Nós somos assim. Nós queremos sempre ser aprovados, Aí vem Deus e diz, comigo isso não funciona. Não funciona, eu não vou concordar. Porque se eu concordar com isso, eu não vou criar filhos, eu vou criar monstros. Fazendo tudo que os meninos e as meninas querem. Não é o que a gente está vendo por aí hoje? Filhos que querem tudo e dão com a mão cheia no rosto da mãe no meio do supermercado porque ela não quis comprar aquele produto. Ele não está cansado de ver essa cena. Mas ninguém pode falar nada, que se você falar é isso, é aquilo, é A, B, C, que eu não quero nem entrar nessa vibe aí. Não quero nem entrar, eu só quero deixar uma coisa clara. Com Deus não se brinca, Ele não faz o nosso jogo. Dá para entender? Eu vou repetir então bem devagar. Ele não faz o seu jogo. Ele não vai fazer a sua vontade. Para o seu próprio bem. Porque Ele te ama. Porque Ele ama você. Ele vai dizer não. É não. E um não redondo. Era a palavra que eu mais detestava, Maria Helena, na minha infância. Mamãe dizendo não para mim, um não bem redondo. Eu não gostava disso. Mas me salvou de muitas. Falando com a outra Maria Helena, que está lá do outro lado. Me salvou de muitas. Viu, Helena? Porque algumas vezes eu temi. Aliás, eu temei. Eu fiquei teimando.
E aí fui lá e fiz. Aí quando eu voltei, ela olhou para mim e falou: eu não falei para você. E não chora porque vai apanhar em cima. Quem nunca ouviu essa de uma mãe? Não chora que vai apanhar em cima. Sabe o que Deus faz? Ele vê a gente com auto-engano, com mentira, com más motivações. Ele diz não. E nós ficamos brabinhos, nervosinhos, nervosinhas, etc., esperneando, e ele fica firme, olhando para nós, até a gente entender. Então é com você a maturidade. Depende de você. É com você. Veja o que diz a seguir. Não tem porque não pedem. Foi quebrada a comunhão. Lembra-se de um texto nos Salmos que diz: se eu no coração completar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Alguém já leu isso na Bíblia alguma vez? Se eu no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Há maneiras de nós, não Satanás, não bota o diabo nisso, porque ele não está aqui ainda, só depois é que ele cita o diabo, nós brecamos o que Deus quer fazer na nossa vida, com a nossa arrogância. Continuando o texto, diz assim, quando pedem, vocês não têm porque vocês não pedem, claro. E quando pedem, vocês não estão pedindo de acordo com o meu propósito. Quando pedem, não recebem. Sabe por que vocês não recebem? Pois vocês pedem por motivos errados, ou seja, a motivação está equivocada. E sabe o que vocês pedem? Vocês pedem coisas para gastarem seus próprios prazeres. É por isso que eu não dou. É isso que Deus está dizendo. Glória a Deus. É por isso que eu não dou. Nós temos que rever as nossas orações. Rever as nossas orações. E se você acha que está chocante, vai vir agora. Motivação equivocada. Motivação equivocada. Deus não põe a mão nesses negócios. Deus não vai pôr a mão. Ele não vai responder essas orações que não glorificam o nome dEle. Ele não vai responder orações só para satisfazer meninos e meninas que não querem entender. Essa é a chamada. A chamada para maturidade. Eu falei que crescer dói, dói mesmo. É a gente aprender a não pedir só para o usufruto pessoal e egoísta nosso. E dizer não, eu vou para o Pai e o Pai é nosso. O Pai não é só meu, o Pai é nosso. E você pede, e quando pede, aí sim você fala, Senhor, venha o teu reino, santificado seja o teu nome. Agora você pedir, Senhor, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero mais aquilo, eu quero mais aquilo. Por isso que está crescendo o número de pessoas que dizem assim, eu não preciso pedir mais nada, eu só tenho que agradecer. Não existe uma frase mais imatura, mais anticristo, mais anti-evangelho do que essa. Porque a visão que essa pessoa tem de oração é só de extrativismo, só de receber. Só de receber. E aí eu pergunto para essa pessoa, você acha isso mesmo? É sério que você não tem nada para pedir? Você já está pronta? Você já está madura? Você já está maduro? Não há nada no seu coração que precisa de crescimento? Você não precisa mais de amor, não precisa mais de paz, de alegria? Ou você pensa que resposta de oração é só em nível material? É só em nível de coisas materiais, palpáveis e tangíveis, nessa terra aqui que depois vai ficar tudo aí? Ou você não precisa pedir direção de Deus, orientação de Deus e sabedoria de Deus, você já é sábio o suficiente? Como que você não precisa? Como que nós não precisamos disso? Como que se você é casado como eu sou casado, nós não precisamos de sabedoria para lidar com uma pessoa que vive conosco debaixo do mesmo teto? Sim ou não? Nós não precisamos de sabedoria para lidar com os nossos filhos, mesmo à distância como os meus? Sim ou não? Para mim até, eu acho que em certa medida até piora, porque é mais delicado ainda. Mais sabedoria, precisa de graça. E o de vocês também estão fora. É mais difícil, é ou não é? Agora vocês estão tendo a experiência de ficar longe dos filhos de vocês. Então, não é a mesma coisa do que sentar naquela mesa gostosa lá da sua casa e conversar com teus filhos do outro lado da mesa, Alexandre. Agora é a distância, cara. É difícil. Não é a mesma coisa. A gente precisa de graça de Deus. A gente precisa da bênção de Deus. E aí, Tiago, que conhece aquela turma, e ele já consegue ler na cabeça deles assim, mas por que Deus não responde às nossas orações então? É a inquietude do povo, né? Aí Tiago resolve explicar mais claramente por que Deus não responde esse tipo de oração.
Veja no versículo 4. Adúlteros, essa é a palavra, forte, né? Adúlteros. Adúlteros. Tiago está chamando aquela comunidade de adúlteros. Adultério é a palavra usada em todo o Antigo Testamento para descrever a relação, a relação ilegal que o seu povo estava tendo com outros deuses. Então, para mostrar com clareza o que estava acontecendo e mostrar esse Deus cheio de amor por esse povo, esse Deus estava dizendo para esse povo: eu estou me sentindo traído por vocês. Ou nunca ninguém leu isso no Antigo Testamento? Ou vocês nunca leram isso nos profetas? De Deus cheio de amor por um povo de dura cerviz que estava envolvido com outros deuses. E Deus dizendo: vocês não podem ver uma pontinha de desejo de prazer, que vocês já me abandonam. E vocês mantêm relações debaixo de toda árvore frondosa. Aquele é um sentido figurado para dizer: vocês são meus, vocês são meu povo, vocês estão casados comigo. Jeremias 32. Fiz com eles uma aliança eterna, segundo a qual nunca deixarei de lhe fazer o bem. Isso é Antigo Testamento, porque no Novo, a igreja é a noiva de Cristo. E como que você vai trair a noiva? Então esse Deus sente-se traído. Isso choca a gente. Sabe por que isso nos choca? Porque nós temos outras categorias, outros predicados, quando o assunto sou eu. A gente não reconhece que nós somos pecadores mesmo, no duro. Não, nós somos bonzinhos. Todos nós somos bons. Esse é o problema nosso. A gente não consegue ver maldade na gente. A gente se acha bom, porque a gente não mata, não rouba e não estrupou ninguém. A conversa hoje está meio forte aqui, mas vamos aguentar firme aí. Você nunca roubou ninguém, nunca matou, então você se acha bom, mas não é isso que Deus chama de bom. Deus chama de bom outras coisas muito mais profundas, que Ele já falou lá atrás na sabedoria divina, que é amor, alegria, é paz, é bondade, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio, é fruto do Espírito. O homem só é bom quando tem a bondade de Deus, não a dele ou a dela. Então ele chama a gente de adúltero, a gente leva um susto. Eu falei: como assim? Porque adúltero mesmo é quando você chama o outro de adúltero, né? Aí está valendo, né? É só quando a gente nomina o pecado do outro. Aí a gente pode colocar a categoria que quiser, o peso que quiser, a palavra que quiser. Mas quando se refere a nós temos problemas. A gente diz: não, eu não sou esse cara. E aí Tiago chega e diz: não, nós somos. Vocês são essa turma. E por que Deus... Então, veja só o que está acontecendo aqui. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Vocês não estão entendendo? Que adultério é esse? Eu vou dizer para vocês que adultério é esse. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. O que é o mundo aqui, gente? Ora, no Novo Testamento tem 3 conceitos de mundo. O primeiro que é o mundo, que é o cosmos criado. O cosmos, toda a criação que está no cosmos, tudo que a gente sabe e a gente não sabe que está nesse cosmos aí. Entendeu? Que há muita coisa que o ser humano não sabe, mas é muita coisa que o ser humano não conhece, que está no cosmos. Isso é mundo. Mas tem um outro mundo. O mundo de João 3,16. Todo mundo conhece esse texto? Vamos junto comigo? Porque Deus amou o mundo de quê? De tal maneira. Aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o mundo amado por Deus, que são as pessoas. Agora, em 1 João, o mesmo autor, escrevendo as suas epístolas, disse: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Aí o aluno, o discípulo desapercebido, que não lê a coisa toda, diz: há uma incoerência na Bíblia aqui. Como que ela diz que Deus amou o mundo e agora ela proíbe: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo? Porque esse conceito da epístola de João está falando do quê? De cultura. Está falando de modus operandi, de modo de operar. Está falando dos costumes dos povos,
que não tem nada a ver com a agenda de Deus. Ouça isso que eu vou dizer agora. Você precisa entender isso. Mundo é aquela parcela de pessoas que deliberadamente, que de sã consciência, diz o seguinte: eu não quero Deus na minha agenda. Isso é mundo. Eu não quero andar com Deus. Eu não quero ouvir a voz de Deus. Eu não quero ouvir o Espírito Santo falando para mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu não quero. Aí você sabe qual é a resposta de Deus para essa galera? Romanos nos mostra isso. Paulo nos mostra isso no capítulo 1. Ele diz: bom, já que vocês não querem nada comigo, não querem compromisso comigo, o que disse Paulo? Ele os entregou. Isso é ira de Deus. Vocês não querem? Vocês querem andar sem o meu toque? Vocês não querem mais que o Espírito Santo toque uma luzinha, uma yellow flag, levante uma luz amarela no painel de vocês? Vocês não querem mais ser chamados a atenção por mim? Então andem pelo próprio desejo. Então façam o que vocês quiserem, vocês são livres. Mas assumam as consequências. Porque eu não vou responder oração de gente que é contra mim. Eu não vou responder oração de gente que não quer andar comigo, que tem vergonha de andar comigo, que não assume compromisso comigo. E comigo é pessoalmente, não estamos falando de agenda de igreja aqui. É mais sério o negócio, é mais deep, é mais profundo. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. O mundo odeia Deus e Deus odeia o mundo. Deus odeia a condição mundana, a iniquidade. Deus odeia isso. Deus odeia totalmente. Versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Esse Espírito que um dia foi um Espírito puro que Adão recebeu, infelizmente, por causa dessa visão mundana, ou seja, eu não quero Deus na minha vida, o casal resolveu tomar a própria decisão e escolha, e veio uma consequência por isso, e aí Deus teve que intervir. Veja o versículo 6, a intervenção de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, amém, meus irmãos? Versículo 6, mas Ele nos concede graça maior do que o erro daquele casal, que veio trazendo pecado para todos nós, e a gente aprendeu com eles, que essa semente ficou dentro de nós, semente da rebeldia, da rebelião, a semente de dizer, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Lembra-se do filho pródigo? Eu faço o que eu quero, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. É assim que a gente age. Como que Deus vai responder a nossa oração para que a gente continue no nosso engano, achando que nós somos donos do nosso nariz, quando a gente não sabe o que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Alguém aqui sabe? Se você prestar atenção às coisas que estão tomando a sua atenção, observe para você ver se você tem controle sobre isso. Será que essa pandemia não veio para dar uma chacoalhada, não foi um despertador no meio de uma madrugada fria e silenciosa, e de repente aquele troço, aquilo foi um troço, uma coisa horrível, arrebentou esse mundo inteiro? Mesmo assim nós não aprendemos. É guerra sobre guerra sobre guerra, um querendo ser maior do que o outro, mais importante que o outro, ter razão em tudo. Esses somos nós. Aí Deus diz, por que eu vou continuar com engano com vocês? Alguém tem que falar a verdade aqui. É isso que Deus está falando, porque se depender de Satanás, ele vai enganar vocês a vida inteira. É isso que ele está falando. É igual aquele pai e aquela mãe que pensam que estão amando os seus filhos e não os disciplinam, porque na cabeça deles disciplinar é violentar. Não sabem a diferença porque não aprenderam. Continuando o texto, ele nos diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes, e aqui Ele abre o caminho da graça de Deus. Tiago prepara, porque ele vai dizer agora, que ele está concluindo a sua conversa. Ele está dizendo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembre-se, agora sim, nós sabemos o texto, é Provérbios, ele está citando Provérbios 3:34. Ele diz, se Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Esse é o caminho. Quer ter oração respondida? Quer ter uma comunhão com Deus de verdade? O caminho é esse. É isso que ele está dizendo.
E aí, concluindo, e eu concluo também, o versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9 é o caminho que Tiago está dizendo, é aqui que nós temos que trilhar. Agora preste atenção, os jovens que estão aqui, jovens, adolescentes, senhoras e senhores, preste atenção nesse texto. O que Deus quer que a gente faça? Submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Passe o comando, mude a conexão. Submetam-se a Deus. Diga, Senhor, eu toquei até aqui. Agora quem vai tocar é o Senhor. Eu já vi que eu não consigo. Eu desisto. O controle está na sua mão. O controle da minha vida está na tua mão. Eu confio totalmente em Ti. Eu confio inteiramente em Ti. Mamãe, você que teve filho criança, e vocês, mamães que ainda têm, eu duvido que você coloque o seu filhinho lindo na mão de qualquer pessoa. Ninguém faz isso. Mãe não faz isso. E ali vocês que estão agora com o netinho, nós estamos felizes com a chegada do netinho, mas eu duvido que qualquer pessoa vai colocar a mão naquele netinho lá. Não vai. E por que não vai? Porque a gente não confia nas pessoas. Então, será que você confia no Pai para dirigir a sua vida? Um detalhe, foi Ele que te deu a vida. Foi Ele que doou a vida. Foi por isso que você nasceu e não seu irmão, no seu lugar. Foi por isso que você nasceu, com esse nome que você tem, com essa identidade que você tem. Agora eu te pergunto, esse que te deu a oportunidade de viver, não sabe cuidar de você? Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu me lembro de uma época em que tinha tanto curso de batalha espiritual, e ai de você que não fizesse o curso. E tinha que fazer. E cada um era diferente do outro. E é só aquele cara que podia dar. E se não fizesse aquele curso, não era crente maduro e profundo. Não fez? Ixi, você não sabe o que você está perdendo. Você precisa fazer. Eu me lembro de um amigo que chegou em casa, depois conversando comigo, dizendo, Antônio, eu fui fazer um desses. Eu falei, e aí, o que você achou? Rapaz, eu já estou velho, né? Ele olhando para mim, brincando comigo, eu falei, sim, eu percebo que você já tem quilômetros rodados. Mas o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu é que eu nunca tive nenhum problema de entrar na minha garagem escura, mas depois que eu fiz aquele curso de batalha espiritual, eu tenho medo de entrar na minha garagem. Eu falei, então peraí, deixa eu entender uma coisa. Você foi lá para aprender algo, para sair de lá, um crente forte, audaz, cheio de coragem, saiu de lá medroso, igual um menino? Tiago mostra o caminho. É porque a gente não quer pagar o preço. Ele disse, se vocês querem ver Satanás se afastando de vocês, submetam-se a Deus. E digam não a Satanás. Não, não. Maior libertação que existe contra possessos endemoniados é você levar essa pessoa a entender a palavra de Deus. E ela diz não. Chega, acabou. Essa é a maior libertação que existe. Não tem que expulsar nada, pegar no pé de ninguém, não tem que fazer mapeamento de nada, saber quem é o demônio da área, quem não é. Quando você se submete a Deus, o dono do universo, o que criou o céu e a terra, o que sabe da vida de todos vocês, o que conhece todos os demônios, já os tem aprisionados e estão todos condenados, esse é que diz, resistam, e ele fugirá de vocês. Mas aí Deus quer deixar isso na sua mão, porque você tem que querer muito. Você tem que querer muito se submeter ao Senhor. Não vai pegar no teu pé, não vai ficar dizendo, pelo amor de Deus, venha, eu preciso de você. Não, Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dEle. Nós é que precisamos dEle. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha, ouçam isso. Se não tem a ver com quebrantamento, se não é o que nós precisamos. 8. Aproximem-se de Deus. E a promessa, e Ele se aproximará de vocês. Por que Deus se aproximaria de você se você não deu nenhum sinal? Quando perguntaram para Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna, a resposta foi simples: negue-se a si mesmo. Sabe o que é o si mesmo? Negar a si mesmo, todas as suas vontades, todos os seus desejos, todos os seus planos, todas as suas paixões, relegadas a segundo, terceiro, quarto plano, e no top, no número 1,
está o desejo, a vontade intensa, imensa de estar na presença do Senhor. Não para pedir nada, mas só para estar com Ele o tempo todo. Amá-lo e se apaixonar por Ele. E se apaixonar por esse Senhor. E entregar a vida para Ele. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores. Olha o que nosso pastor Tiago está falando para nós. Pecadores. Ou seja, você está errando o alvo, que pecador é o que erra o alvo. Então, vocês que estão errando o alvo, vocês que estão querendo baixar o nível, Tiago está falando conosco, dizendo, pecadores, limpem as mãos. Posso fazer uma pergunta indiscreta e pessoal? Limpem as suas mãos. O que você anda assinando por aí? Só Deus sabe. Que tipo de documento que você assina? Que tipo de parceria? Que tipo de negócios? Que tipo de acordos? Mãos ensanguentadas. Onde você está colocando a sua mão? Onde você está colocando a sua mão? Cuidado onde você põe a sua mão. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Não é quebrantamento isso aqui? Mente dividida, não sabe para onde vai. Está confuso, passou a pandemia, não tem mais desculpa para não vir, para não se apegar ao Senhor. O legal de tudo isso aqui é que ninguém está falando de igreja nem de agenda. Nós estamos falando de compromisso com Jesus, meu irmão. É você ter compromisso com o seu Senhor. Mente dividida. Versículo 9, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Desculpa a minha franqueza, eu acho que há pessoas aqui e ali, acompanhando de casa, que nunca leram isso aqui na vida. Nunca leram que a Bíblia manda se entristecer. Nunca leram que a Bíblia manda a gente entristecer, lamentar e chorar. Nunca leram que a Bíblia nos manda e que o Senhor Jesus pede isso de nós: troquem o sorriso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Você sabe o que está querendo dizer aqui? Muda a agenda de vocês. Você não tem tempo para um monte de coisa. Você não tem tempo para farra, para festa. Não é você que diz que não tem tempo para estar na presença de Deus. Então o Senhor está dizendo: muda a agenda. Tira um pouco dessas festas, da farra, e vai para o choro. Como diz a palavra de Deus, o sábio dizendo, é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, o que acontece? Você para refletir na vida. Você para refletir na vida. E aí Tiago está nos dizendo isso. E ele conclui dizendo, humilhem-se diante do Senhor. E a promessa, Ele os exaltará. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhe-se, mas diante do Senhor. Quem se humilha diante de Deus, presta atenção, nunca vai se humilhar diante de ninguém. Quem chora diante de Deus não chora diante dos homens. Quem chora diante de Deus perde o medo dos homens, das pessoas, do que elas pensam, do que elas não pensam sobre você. Só tem uma maneira de sair debaixo das garras da opinião pública, só uma maneira. É chorar diante do Senhor. Porque Ele sim, esse te ama. Esse te ama. Ele deu a vida do Filho dele para você. Esse te ama com amor profundo pela sua vida, mesmo conhecendo você e a mim como Ele conhece. Vocês estão percebendo que o convite hoje aqui é para conversão? Vocês estão percebendo que o convite hoje quer dizer, volta para o primeiro amor? Vocês estão percebendo que o convite aqui, não meu, mas da Escritura, é dizer, hey, hello, qual é o seu ponto agora? Onde você está com a sua vida? Qual é o seu momento? Qual é o seu momento? Por que você anda triste, cabisbaixo? Por que você se sente totalmente impotente, vendo a guerra acabar com a sua família, e você não faz nada, porque você se sente totalmente impotente? Que é o caminho da cura? É isso que o Tiago está nos dizendo. Tem um. Não é pegar no pé de ninguém, não é julgar ninguém, não é cobrar ninguém. É que o Senhor quer você aos pés dele. Você aos pés da cruz. O Senhor nos abençoe. O Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor quebrante o nosso coração.
Que o Espírito Santo faça uma coisa nova na sua vida. Que Ele te desperte, tire você da apatia espiritual, que está demais hoje em todas as igrejas, apatia espiritual. O Senhor te chame para que você tenha um encontro pessoal com o Senhor, não para te machucar, mas para te curar, para te restaurar. Porque o objetivo da Escritura, não sei se você percebeu aqui, ele mostra o nosso defeito, mas nos traz esperança. Ele mostra o nosso erro, mas nos mostra um caminho. Ele nos fere, mas Ele nos cura. Que a melhor ferida é esta, é do Evangelho. É quando eu sou ferida pelo Evangelho. O que aconteceria na sua casa se você saísse daqui hoje um homem diferente, uma mulher diferente? O que poderia acontecer na vida dos seus filhos, adolescentes e jovens que estão prestando atenção em você? Em cada palavra que você fala. E eles estão medindo, eles estão pensando, eles estão pesando. Cada palavra, cada olhar, cada comentário que você faz. Eles estão prestando atenção. Eu pergunto, você está vacinando seus filhos contra o reino de Deus? Contra Deus, contra tudo que é do Senhor? Ou você está gerando um coração cheio de amor na vida desses filhos? E vocês jovens que estão aqui nessa manhã? Esse é o caminho, que um dia vocês vão ser pais. Um dia vocês terão filhos. E o caminho é esse. É chegar-se ao Senhor, Ele vai se chegar a você. É mudar a agenda. Para com a farra, para com a festa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente não vai mais em lugar nenhum? Não é isso. Não é isso. É só rever, né? É só ser coerente. Qual o tempo que a gente dá para o Senhor? É só comparar com o outro que a gente não dá. Qual o tempo que a gente fica assim, a sós, na quietude, na solitude, face to face com o Senhor, cara a cara com Ele, em silêncio, com tudo desligado, apenas ouvindo o pastor Tiago falando com você. Qual que é a sua reação, irmão? O que você pensa sobre isso? E aí você, minha irmã? Qual que é a sua reação diante disso? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que Ele nos livre do auto-engano. E que Ele venha fazer coisa nova na nossa vida.